Então, página 164, questão 7. Nessa questão 7, na verdade, ela vem trazendo aqui algumas informações falando sobre razão. Vamos entender o que é razão, né? Essa palavrinha destacada aí, dobro, metade, razão. Observe o que Ana está perguntando para Tiago. Eu tenho 8 anos, e você? Eu tenho 16, Tiago responde, né? A idade de Ana é igual ao dobro ou a metade da idade de Tiago? Dobro significa multiplicado, né? Você dobrou a quantidade. Metade significa meio. Você tirou, né? Você fez uma diferença aí. Vamos comparar esses números calculando a razão entre as idades. Ou seja, aí vem explicando aqui, ó. Idade de Ana, 8. E a idade de Tiago, 16. Então, tipo, a gente fala 8 para 16, né? Quando a gente fala isso, 8 para 16 é o que significa de 8. Está faltando quanto, né? Para chegar a 16, que a gente considera razão, de 8 para 16. Então, trazendo essa informação aqui, eu vou transformar em fração, 8/16. Essa fração 8/16, ela foi simplificada para que se torne irredutível, olha só. Como que eu fiz isso, professor? Como que aconteceu isso? Eu tinha uma razão, que é o quê? A comparação entre a idade de Ana e a idade de Tiago. Ó. De 8 para 16. Quanto? Quanto falta? Né? É o dobro? É a metade? Quanto Ana? Porque está perguntando sobre a idade da Ana. Ana tem o dobro da metade de Tiago, da idade de Tiago? É o dobro ou é a metade? Então, vamos fazer essa comparação aqui, ó. Então, eu vou pegar 8/16 e vou simplificar. Eu posso simplificar por 2, eu posso simplificar aí por 4, que vai dar certo, né? Eu vou começar simplificando por 2. Se eu simplificar por 2, 8 dividido para 2, 4. 16 dividido para 2, 8. Olha só. Se eu continuar simplificando por 2, eu tenho 2 e 4. 2/4. E se eu permanecer simplificando por 2, eu vou encontrar 1/2. Aqui se tornou irredutível. Então, essa fração 1/2 corresponde à quantidade de idade de Ana, né? Então, a Ana tem a metade de quantidade da idade de Tiago. A razão entre a idade de Ana e a idade de Tiago, nessa ordem, é igual a metade, 1/2. Ana tem metade da idade de Tiago, não é? E aí a gente vai fazer essa mesma comparação nas outras atividades. E aí tá perguntando, logo a idade de Ana é igual a 1/2 da idade de Tiago. Podemos dizer que a idade de Ana é igual a metade, né? 8 é a metade de 16. Logo em seguida vem uma questão bem parecida, onde vocês têm que analisar essa questão. Em uma turma com 36 alunos, 12 preferem voleibol. Qual é a razão entre a quantidade que preferem voleibol e a quantidade total dos alunos? 36, 12 prefere voleibol. Olha só. 12 para 36. Colocando isso aqui na forma de fração. 12/36.
Vocês lembram que o numerador indica a quantidade que a gente utilizou? Nesse caso aí, dos 36 alunos, apenas 12 preferem o voleibol. Então, eu tenho que achar a quantidade disso aí. De uma forma simplificada. Vamos simplificar. Então, eu tenho 12 36avos. Dá para dividir por 2 aqui. Aqui não dá. 36 vai dar 18. Então, vamos direto aqui para 12. Vamos simplificar. 12 aqui. E 12 aqui. 12 dividido para 12, 1. 36 dividido para 12 dá 3. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 3. Então, dá 3. Então, 1/3 dos alunos preferem o voleibol. Vamos tirar essa dúvida? Vamos lá para a fração de quantidade, só para a gente tirar essa dúvida? Então, eu tenho 1/3 de 36. Eu quero descobrir quanto dá. 1/3 de 36. 36 dividido para 3. 6 dividido para 3, 2. 3 dividido para 3, 1. Então, dá 12. 12 vezes 1, 12. Olha lá. Não são o mesmo valor dos alunos, mesma quantidade de alunos, 12 alunos. Então, 1/3 de 36 são 12 alunos. E aqui nós fizemos a fração irredutível correspondente a 12 36avos. Ou seja, 1/3 é uma fração equivalente a 12 36avos, né, na forma irredutível. E aí vem as perguntas. Olha aqui, ó, já está até transformado aqui. As perguntas. A cada 3 alunos, 1 prefere voleibol. Ó, por que é a cada 3 alunos? Porque nós dividimos, ó, em 3. O denominador não é 3? Então, a cada 3 alunos, 1 prefere voleibol. A gente está analisando a fração. Aqui, ó. A cada 3 alunos, 1 prefere voleibol. E é o que você vai anotar aí no seu esqueminha. Aqui, ó. A cada 3 alunos, 1 prefere voleibol. Denominador, que é o 3, numerador, que é 1. E aí vem a questão 9. Vou subir um pouquinho aqui. Onde vem correspondente a essa caixa aqui, ó, do lado. Pegando o mesmo exemplo aqui da questão da Ana, da número 7, questão 7. 7, 8 e 9 é uma sequência, tá? Então, falando assim, observe a quantidade de bolinhas dentro da caixa. Quantas bolinhas nós temos na caixa? Nós temos 3 bolinhas azuis e temos 6 bolinhas vermelhas. Escreva a razão entre a quantidade de bolinhas azuis e vermelhas. Olha só. 3 para 6. São 3 bolinhas azuis para 6 vermelhas. Ou 3/6. Que sendo redutível, né? 3, 1 meio. Então, aí eu tenho a razão 3 para 6 ou 3/6. Eu estou reduzindo aqui, ó, fazendo a simplificação. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Então, aqui eu tenho 1 meio. Então, aqui eu tenho a comparação. Bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Agora são bolinhas vermelhas e o total de bolinha. Bolinhas vermelhas e o total de bolinhas. Então, são 6 bolinhas vermelhas, né? 6 bolinhas vermelhas. E no total, são as 3 azuis mais 6 vermelhas, que dá 9. Então, essa é a razão, 6 para 9. Ou
6 nono. Que aí você pode simplificar também aqui, ó, nesse caso. Por 3. 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. 2/3 das bolinhas são vermelhas. Olha lá. 2/3. E letra C. Bolinhas azuis e total de bolinhas. Quantas são as bolinhas azuis? São 3 bolinhas azuis. E quanto elas têm lá no total? 3 azuis e 6 vermelhas. 9. Então, a razão é 3 para 9. Ou 3 nono. Que simplificando por 3 também, que é o único número que dá para simplificar, gente. 3 dividido para 3, 1. 9 dividido para 3, 3. 1/3 dessas bolinhas são azuis. Professora, como que eu faço isso? Como é que eu entendo que essas bolinhas, elas foram divididas igualmente? Se a gente for analisar aqui a quantidade de bolinha, olha só. Aqui. Nessa quantidade de bolinhas, se eu contar todas, eu tenho 9 bolinhas no total. Só que essas bolinhas, elas foram divididas em 3 partes iguais. Não é? Por isso que o meu... em 9 partes iguais. Por isso que o meu denominador maior é 9. Então, elas foram divididas em 9 partes iguais. Porém, dessas 9, 6 são vermelhas. Olha só. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Estou transformando as bolinhas em uma figura representante, tá? 9. Dessas 9, apenas 3 são azuis. 1, 2, 3. Apenas 3 são azuis. E as restantes... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. As restantes são vermelhas. Então, eu tenho aqui, ó, 1/3. Tá aqui, ó, 1/3 de bolinhas azuis e 2/3, uma parte, 2 partes, e 2/3 de bolinhas vermelhas, que está aqui, ó, tá? Então, aí eu tenho a representação dessas bolinhas total, bolinhas azuis, bolinhas vermelhas, numa representação gráfica, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse conteúdo de frações, ele tem muitas informações, então nós precisamos estudar bastante, ler com cautela, ler com atenção, trabalhar a tabuada, tanto da multiplicação e divisão, e é o passo a passo que é importante a gente não esquecer. Para a gente não esquecer, a gente tem que estar praticando, tá bom? Então, até amanhã, na nossa próxima aula sobre frações. Amanhã é comparações de frações. Tchau, tchau!